Irmãos, eu terminei alguns estudos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, a inerrante, infalível palavra de Deus. E voltaria hoje nos estudos no Evangelho de João, mas eu queria, antes de retomarmos, trabalharmos um tema que todos nós que cremos no Senhor Jesus temos que lidar, que é este aí, quando o nosso familiar não crê no Evangelho. E por que tratar disso? É impossível que alguém que verdadeiramente tenha crido no Evangelho não tenha momentos de tristeza em relação a esse assunto. Todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo também têm que lidar com isso. Todos nós temos um familiar, seja um cônjuge, seja pai, mãe, filho, filhos, que não creem em Cristo. E por mais difícil que seja nós reconhecermos isso, nós sabemos qual é o destino destas pessoas, por mais que nós as amemos. Todo cristão sofre com isso, porque todo cristão quer ver seu familiar convertido a Cristo. É importante nós tratarmos disso também, porque muitas vezes nesse desejo nós erramos. E eu talvez seja mestre nisso, em errar nesse sentido. Em por desejar isso na minha família, e eu tenho pessoas muito próximas que não creem no Evangelho. Quantas vezes eu não tive que clamar misericórdia ao Senhor por ter errado nesse sentido. E também porque recentemente eu estive conversando com alguns irmãos sobre isso. É diante disso então que eu gostaria de tratar alguns pontos à luz da palavra, algumas verdades bíblicas que nós podemos e devemos nos pautar para então sabermos como nós devemos agir em situações que todos nós, sem exceção, que cremos em Cristo, temos que enfrentar. E eu estava meditando e eu refleti aqui em 7 pontos, 7 verdades bíblicas que podem nos ajudar na nossa postura, como nós devemos lidar com pessoas da família que não creem no Evangelho. Como nós devemos lidar com isso? E o primeiro ponto é este aí, é que nós não podemos converter ninguém. E esse é um dos pontos que eu várias vezes errei, achando que por uma boa argumentação, por um momento, por uma estratégia, por uma palavra bem colocada, um texto bem colocado, aquilo ali ia levar algum familiar à fé em Cristo. Eu espero que você que congrega com a gente já há algum tempo, você tenha clareza deste fato que não há nada, absolutamente nada, que nenhum de nós, o que qualquer um de nós que cremos de verdade em Cristo, podemos fazer para que alguém creia no Evangelho. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos trocar alguém que tem um coração de pedra e trocar aquele coração por um coração de carne. Nós não podemos fazer com que alguém nasça de novo. Nem o nosso nascimento físico nós tínhamos qualquer poder, quanto mais espiritual, nosso não tínhamos e muito menos dos outros. Nós não podemos fazer alguém que é cego ver.
E essas expressões mostram exatamente isso, a nossa impossibilidade. A palavra diz que Deus tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus faz pessoas que são cegas espiritualmente verem. Deus faz com que mortos nasçam de novo. Deus faz. Nós não fazemos nada disso. Nós não temos esse poder. E assim como nós não podemos converter ninguém, é importante, nós não podemos impedir ninguém de ser convertido. Quando Deus age, o homem não pode fazer absolutamente nada. E nós somos muito mais propícios a impedir do que ajudar. Nós não podemos fazer nenhum nem outro. Mas nós somos muito bons para atrapalhar, ainda que não possamos fazer isso na verdade. Nada que nós façamos pode levar alguém à fé genuína em Cristo, nem impedir com que essa pessoa vá a Cristo. Somente Deus pode transformar o homem. E aqui eu não estou falando de uma mudança exterior de religião, eu saí da religião A e fui para a religião B. Não, é uma mudança que só Deus pode fazer, que é troca de vida, que é regeneração. É algo que só Deus pode fazer. E aqui a gente vê, por mais que a gente relute, uma clara implicação, soberania de Deus. É Deus quem faz. Olha o que, por exemplo, o Senhor Jesus disse quando ele estava para voltar ao céu, lá em João, capítulo 16, os versículos 7 e 8. Jesus aqui, ele está para voltar ao Pai. Ele cumpriu o seu ministério. E ele está falando para os seus discípulos. Então ele diz assim: todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O que Jesus está dizendo? Ele está falando do Espírito Santo. Jesus, enquanto esteve aqui com os seus discípulos, ele era, como nós vemos nos profetas, ele é o Consolador, nós cantamos. Mas então quando ele volta ao céu, vocês vão esperar e eu vou mandar o Espírito, o Consolador, para capacitá-los a pregar o Evangelho. E não somente isso, ele vai capacitá-los a pregar o Evangelho. E o Evangelho que vocês vão pregar, ele vai pegar esse Evangelho e vai gerar vida em pessoas. O convencer uma das possibilidades de tradução é expor, é o que o Espírito Santo faz quando ele confronta um homem e uma mulher, mostrando a sua realidade de pecado. Porque se o Espírito não fizer, nós achamos que somos boas pessoas. Eu não sou, ou pelo menos, eu não sou tão ruim quanto fulano de tal. Agora, quando o Espírito Santo vem, ele convence, ele expõe a nossa realidade, ele mostra para nós o que nós somos, pecadores. E não somente isso, quando ele nos mostra, ele traz à luz a nossa realidade de pecado, mas ele também aponta para Cristo, aquele que trata com pecadores e com seus pecados. Em João, no capítulo 3, nós não vamos ver, Jesus está falando de uma realidade que eu mencionei há pouco, nascer de novo, ou nascer do Espírito, que é uma ação de Deus e que o homem não participa. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 12 a 14, aqui ele está falando já para aqueles que creram em Cristo. E olha o que Paulo, iluminado pelo Espírito, não é Paulo, quando a gente fala de Paulo, Lucas, Pedro, não são eles são apenas aqueles que, dirigidos pelo Espírito, escreveram a palavra de Deus. Então, Deus está dizendo por meio de Paulo, como alguém pôde crer
Nós, está falando dos cristãos, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Lembra aquele que convence? É esse, é o Espírito Santo. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Porque sem o Espírito de Deus, nós continuamos não entendendo nada. Nós estamos separados de Deus. Então o Espírito Santo é quem revela o que Deus nos deu gratuitamente. Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas como palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo não entende. Por mais que você tente com a sua eloquência e argumentação, a pessoa não entende nunca. E há pessoas que passam décadas ouvindo e não entendem. Por quê? Porque elas não tiveram a ação soberana de Deus para abrir o seu entendimento, para que elas possam entender. Paulo está dizendo, aquele que tem o Espírito de Deus é que entende as coisas de Deus. E aqui, fundamentalmente, é o que? O Evangelho. Quantas vezes a gente fala do Evangelho para alguém e prega e fala que é a graça, ele fala assim, a gente tem que fazer mesmo, né? Tem que parar isso. Não entende. Isso mostra que nós precisamos do Espírito para que possamos então crer. Olha o que o irmão J.I. Packer, num livro maravilhoso, Conhecimento de Deus, diz: sem o Espírito Santo não haveria fé nem novo nascimento. Em resumo, não haveria cristãos. Se o Espírito Santo não revelar, ninguém vai entender nada por sua capacidade intelectual. E aí então, não existem quaisquer contextualizações. Hoje, e eu já fiz isso, misericórdia, não vamos contextualizar o Evangelho. Não, eu tenho que pregar o Evangelho. Porque Deus usa o Evangelho para converter alguém. Não há técnicas. Técnicas para atrair pessoas, a gente consegue. Apelos emocionais, conseguimos. Dá para fazer. Eu já fiz. Colocar música, um filme, a pessoa chora, vai lá na frente. Mas não tem a menor ideia do que é Evangelho. Por quê? Não teve revelação. Estratégias ou artifícios humanos que possam levar alguém a Cristo não existem. Aliás, e isso eu tenho pensado e pela graça de Deus eu fui perdoado, qualquer tentativa feita na carne, na força humana, é serviço ao Evangelho. Qualquer tentativa minha de levar alguém a crer pela minha força, eu estou fazendo um desserviço para o Evangelho. Não que isso vai impedir, mas eu não estou obedecendo a palavra que diz, pregue o Evangelho. E aí a gente começa a pensar, música atrativa. Eu já ouvi isso, menos tempo de pregação porque cansa. Também não é para muito falar, por favor. Luzes, hoje está na moda. O Paul Washer, ele não mede muito as palavras, às vezes eu acho. Ele fala, nós usamos técnicas carnais para atrair pessoas carnais, que não têm o Espírito. Ah, vocês não fazem isso. Graças a Deus, não. Porque o alvo aqui é a glória de Deus. E são os padrões de Deus, não os nossos. Técnicas humanas não produzem vida espiritual. E porque os que creem precisam ser edificados espiritualmente. Diante disso, já que nós não podemos converter quem quer que seja,
Qual que é a única forma que Deus usa para que Ele possa converter o meu familiar que ainda não crê e o seu? É simples. Pregue o Evangelho. Fale de Cristo. O que devemos falar é de Cristo. Daí a pessoa crê, não é departamento nosso. Mas nós precisamos falar de Cristo e o que Ele fez. O que Ele fez na cruz, morrendo e ressuscitando por pecadores. O mesmo Senhor Jesus, que disse que só o Espírito pode converter, diz também lá em Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 a 16, o que Ele falou para aqueles que creem, para que nós possamos fazer, para que Ele então possa gerar vida. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é um dos textos pelos quais nós cremos que o batismo é uma evidência de alguém que crê. Muita gente que foi batizada porque teve, sei lá o quê, um apelo emocional. Eu já fiz isso também. Eu já fiz bastante coisa, né? E sem ter crido no Evangelho, graças a Deus, as misericórdias do Senhor, elas estão sempre sendo renovadas. Pessoas que creram no Evangelho, elas devem ser batizadas. Não é o inverso. Mas Jesus está falando, ide pregar o Evangelho para todas as pessoas. E essas foram uma das últimas palavras do Senhor Jesus após a sua ressurreição. Irmãos, a ordem aqui é clara ou não? Mas alguns às vezes vão argumentar, e é comum, por que pregar o Evangelho para toda criatura, se é Deus quem revela? Se não sou eu, se o que eu faço não conta? Por quê? Se é Deus que vai fazer, independente de eu falar ou não, eu não atrapalho ou não ajudo, por que eu tenho que falar? Bom, primeiro, é porque Jesus mandou. Está falando, vai lá e prega. Essa é uma razão. Já basta. Mas a outra é porque ninguém vai crer se não ouvir. É Deus quem revela, sim, mas Deus estabeleceu na sua soberania que Ele vai revelar mediante a pregação do Evangelho. E num sonho? Não, que sonho? Agora, Deus pode usar um sonho para levar a pessoa a alguém para pregar o Evangelho? Creio que sim. Mas a pessoa precisa ouvir o Evangelho. Olha o que Deus está dizendo aqui por meio de Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 17. E olha só como é claro como Deus, pelo Espírito, gera a fé em uma pessoa para que ela possa crer. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Algumas versões trazem, fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Mas no original, foi escrito, é Cristo. A pessoa precisa ouvir de Cristo. É isso que o meu familiar e o seu precisam ouvir, de Cristo. Por quê? Um pouco atrás, versículos 13 e 14. Por que elas precisam ouvir? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Agora, aí é a nossa responsabilidade de pregar. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Ou seja, se ninguém falar de Jesus, a pessoa não vai crer. Não existe outro método? Não. O seu testemunho, o meu testemunho, não levam ninguém a Cristo. A fé vem pelo ouvir.
nós devemos pregar, anunciar, proclamar o Evangelho. Não estamos dizendo então que você viva do jeito que você quiser. Mas por mais santo que eu e vocês sejamos, não é a nossa vida que vai levar uma pessoa à fé em Cristo, é o proclamar do Evangelho, porque a proclamação do Evangelho é que Deus usa mediante o Espírito para levar uma pessoa à fé. Isso, por um lado, nos dá alegria, porque se eu for olhar para mim e falar, se depender da minha vida eu olhar, eu tenho vergonha de falar de Cristo para alguém. Mas como eu não tenho que olhar para mim, eu olho para o poder de Deus, que é o Evangelho, eu posso proclamar o Evangelho, e Deus pode usar essa proclamação imperfeita e gerar vida naquele familiar que eu amo, que ainda não crê. Mas só falar isso não é pouco. Eu me lembro, eu participei de uma série de um congresso em que nós tínhamos um pequeno vídeo, e aquele professor que estava dando aula de PowerPoint e tal, usando as ferramentas, e aí eu coloquei um vídeo que só falava do Evangelho. Tá bom, mas tinha que ter alguma coisa a mais. Alguma imagem, uma música, tá bom, mas não, só a proclamação do Evangelho, quer dizer, só não servia. Mas é só isso que Deus usa para levar uma pessoa à fé. Jesus mandou proclamar, anunciar, pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova, uma notícia boa. Por que nós precisamos falar dessa notícia boa? Porque eu e vocês, até o meu filho mais lindo, de 8 meses, somos uma péssima notícia. Nascemos em pecado. Então você não se sinta ofendido se eu estou falando para você. Estou falando do meu filho, de 8 meses, nasceu em pecado. E a trajetória dele, se ele não crer em Cristo, é triste. É crescer e crescer na habilidade de pecar com a natureza de pecado que ele nasceu. Não somente ele, você também e eu também. E todo ser humano, descendente de Adão, nascemos em pecado. E por isso cometemos inúmeros pecados. E não adianta querer parar, porque já era. Já nascemos em pecado, os inúmeros pecados que nós cometemos já nos separaram de Deus. Essa é a nossa notícia, minha e sua. Você não pode mudar isso. Mas vem a boa notícia, o Evangelho, que Deus amou pessoas, péssimas notícias como nós, que deu o seu Filho. Ele não é descendente de Adão, ele é o Deus encarnado sem pecado. Ele vem então e obedece tudo que Deus estabeleceu. E o seu ápice é lá na cruz, quando ele morre por pecadores como nós. Você está, não é para todos, você está entre aqueles por quem ele morreu. Qual é a evidência? Você crê. Você creu em Cristo. Houve um momento na sua vida que você ouviu isso e foi convencido pelo Espírito de que você era o pecador, se arrependendo e crendo no que ele fez por você, de amor e de graça, e recebendo ele, o que ele fez, pela iluminação do Espírito, que tirou a sua cegueira, que trocou seu coração de pedra, e que você tem agora, eu creio no que Cristo fez. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Você crê no Evangelho. A minha ênfase não pode levar você a crer. Mas o meu desejo é que você, cada um de vocês, creia no Evangelho. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Mas e se o seu familiar não ouvir? Como é que eu vou falar do Evangelho para ele? É muito importante que nós procuremos, à luz da palavra, dirigir, se há uma oportunidade, aquela pessoa a mostrar o seu estado de pecado. Hoje é uma ideia, não, Deus ama e vamos lá, continua mesmo assim. Não, nós precisamos ser confrontados com o nosso estado de pecado. Para entendermos que só Cristo pode nos salvar. Caso contrário, se nós não formos tão ruins como a Bíblia diz que nós somos, qualquer melhoradinha que nós tentemos,
Participar aqui, vir domingo de vez em quando e tal. Não. É preciso confrontar o Evangelho. E se você crê no Evangelho, você vai se identificar, porque eu sou esse pecador. E nós precisamos então mostrar essa realidade para então apontar para o Evangelho, apontar para o que Cristo fez. Onde nós vemos isso? Em Romanos, irmãos. Leia Romanos capítulo 1, 2 e 3. E você vai ver isso claramente. Paulo fala primeiro para aqueles do mundo, que eles eram pecadores. Aí os religiosos ficam felizes. Ele fala, vocês também são pecadores. Aí ele fala, só Cristo para mudar esse estado. Observe como Paulo, use o exemplo de Paulo em Romanos para pregar o Evangelho. Só Deus pode converter, e Ele faz isso mediante a pregação do Evangelho. E o que eu faço? Fale de Cristo e espere em Deus. Falar o quê? Aquilo que nós acabamos de ouvir, do Evangelho. Fale do que Cristo fez. Você é um pecador, como eu. E nós não podemos mudar, não adianta você parar de fazer isso. Mas Deus mandou seu filho para morrer na cruz por pecadores como você. Se você crê no que ele fez, se arrependendo, você é salvo. Mas é desse jeito. Deus usa o Evangelho para converter uma pessoa. Não usa a eloquência de quem quer que seja, mas a simplicidade do Evangelho. Dentro desse ponto, irmãos, é importante, não seja chato. Eu também errei nisso aqui também. Ficar insistindo. Quando você crê, entende, você percebe que a pessoa, ela não quer saber. É ruim, dói, mas a gente tem que ficar quieto. Eu me lembro uma vez, esse não foi para um familiar, foi para um amigo, e eu estava falando, e já tinha falado algumas vezes, aí ele falou assim, Marco, deixa eu falar uma coisa para você. O dia que eu quiser saber alguma coisa de Deus, você vai ser a primeira pessoa que eu vou perguntar. Ou seja, para de falar. Aquele foi o recado, eu entendi. Às vezes a gente quer converter a pessoa, mas lembra, nós não podemos fazer isso. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, quando ele mandou os 12 irem pregar o Evangelho, e o anúncio de Jesus era, vocês digam, o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 14 a 15, e aqui eu quero trazer como contexto, quantas vezes você precisa falar? Olha o que Jesus diz, e é muito sério isso. Jesus mandou os seus discípulos pregarem nas casas, ele diz, se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Quantas vezes? Fale uma vez. Já basta. Já basta. É difícil isso, né, irmãos? E olha como é o Senhor Jesus que está dizendo, ninguém fora dele aqui, da seriedade que é quando alguém rejeita o Evangelho. Com isso eu quero que nós entendamos, diga, pregue o Evangelho uma vez, basta. Uma vez, basta. Mas irmãos, aí é importante nós entendermos, pregação do Evangelho não tem nada a ver com discutir religião. Já errei nisso também. Errei muito nisso, está aqui. Paulo escrevendo para Timóteo, ele traz um princípio muito claro para nós. 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 23 a 26. Paulo está falando aqui, o contexto entre irmãos, ele está falando para Timóteo, Timóteo era um pastor, e ele está falando para a realidade entre irmãos em Cristo, mas essa verdade se aplica para nós que estamos pregando para pessoas que ainda não creram. Diz assim, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar ou contender ou discutir, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Então se eu for apto para ensinar e paciente, ele vai crer? Lembra que nós não podemos levar ninguém a crer. Olha o que o texto diz,
deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento. É Deus quem vai conceder, é Deus quem vai quebrar o coração daquela pessoa, e não a sua paciência, por favor. Levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essas pessoas estão cegas. Uma pessoa que está fora do Evangelho, que não foi convertida a Cristo, ela está morta em pecados, elas têm um coração de pedra, ela está presa pelo diabo. Nessa condição ela não vê, não ouve, não entende. Por isso, discutir sobre criacionismo, discutir sobre Maria, o papel de Maria, discutir sobre o sábado, usos e costumes, discutir isso não vai levar a nada. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. Porque quando ela ouvir o Evangelho e Deus gerar a vida nela, aí Deus vai começar a tratar de todas essas outras questões. Como é que você pode fazer? Quando você entrar numa situação assim, pergunte para ela: você sabe o que é o Evangelho? Pergunte para evangélicos, inclusive, você vai se surpreender. Outro ponto importante, irmãos, para que nós, especialmente nós pais, saibamos. Eu já falei isso para os meus filhos de 14 e 13 anos. Nós não somos culpados pela rejeição de ninguém. Por mais difícil que seja tratar isso. Nós não estamos falando que nós não podemos levar ninguém a crer. Nós não podemos impedir ninguém de crer. Se alguém crê, é só pela graça, amor e misericórdia de Deus. E os que não creem porque rejeitam. Essa é a resposta bíblica. Todos somos individualmente pecadores. Todos precisamos ser individualmente salvos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, o profeta Ezequiel mostra claramente a responsabilidade do pecado individual. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O que Deus está falando por meio do profeta Ezequiel? Cada um de nós, cada alma que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Mas aí ele está dizendo, a justiça do justo, mas que justiça do justo? Dos descendentes de Adão, quantas almas pecaram, irmãos? Todos pecaram. Quantos justos há? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas como ele está falando do justo? O justo é aquele que creu em Cristo e foi justificado pela fé em Cristo, e a justiça do único que é justo, Cristo, foi dada por amor e de graça para aquele que crê. O que eu falei? Do Evangelho? Se nós não podemos converter ninguém, não somos responsáveis pelos pecados de ninguém. Isso não significa que nós não devamos testemunhar. Aliás, não é que o cristão tem que testemunhar. Um cristão testemunha, irmãos. Não, você tem que ter... Irmãos, um cristão tem a vida de Cristo nele. Se a vida de Cristo está, ele vai testemunhar. Não é que tem que fazer. E ainda assim, como cristãos, tristemente, nós podemos dar um mau testemunho. Mas nós não somos culpados pela rejeição de quem quer que seja, inclusive dos nossos filhos. A verdade, irmãos, é que os nossos familiares, que até hoje não creem, eles rejeitam o Evangelho porque amam seus pecados. Irmãos, como nós éramos.
Nós éramos assim, irmãos. Daí então, qualquer soberba, arrogância na hora de falar, é estupidez. É não reconhecer que foi por graça e por amor que Deus nos tirou do estado que eles estão hoje. Você vê que como nós tratamos e abordamos e pregamos o Evangelho, tem que ter outra conotação, tem que ser de confrontação com a verdade, sim, mas com amor, graça e misericórdia, na esperança de que Deus abra o entendimento. O quinto ponto, nunca compactue com o pecado do seu familiar. Às vezes, pessoas que estão querendo alcançar o seu familiar e aí ela quer estar perto dela e acaba, por amor, entrando em algo que é contra a palavra de Deus. Não faça isso por amor. 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 19 a 22, eu já ouvi gente defendendo essa prática, usando esse texto que não tem absolutamente nada a ver. Paulo está falando de ganhar alguns para Cristo. Mas lembra, Paulo sabe que não é ele. Ele está amando, ele está pregando o Evangelho na linguagem das pessoas, mas ele sabe que não é ele que faz. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 9, 19 e 22 diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. Lembra, não é ele quem faz, mas ele vai tentar falar com aquela pessoa na linguagem dela. Por amor, ele vai querer falar do jeito que ela possa entender, mas ele não vai ir na prática daquela pessoa, ele não vai mudar o conteúdo do Evangelho. Por amor, eu não vou julgar, para ganhar Cristo, vai e comete o pecado que aquela pessoa está. Você não está amando assim. E é uma oportunidade para dizer, mas por que você não faz isso? Porque, querido, Cristo é a minha vida. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu amo você, mas eu não vou fazer isso porque eu amo, antes de você, amo o meu Senhor que me salvou. Nós precisamos, irmãos, mostrar que amamos mais a Deus do que os nossos filhos para aqueles que são pais. O ponto 6. Ore enquanto há vida. Eu oro pelo meu pai há mais de 30 anos. Enquanto ele está vivo, eu clamo ao Senhor para que Deus revele o Evangelho. Deus pode fazer, apesar de todos os meus erros, Ele é poderoso para fazer. Se Deus me salvou, Ele pode salvar qualquer um. E nós precisamos clamar a Deus pelos nossos familiares. Nós não podemos salvar. Não é a nossa eloquência na pregação. Mas Deus pode fazer. E por isso então nós devemos orar e clamar ao Senhor. Olha que Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração pelos israelitas é que eles sejam salvos. O que me impressiona, irmãos, é que Paulo está no capítulo 10 aqui de Romanos e ele acabou de passar pelo capítulo 9. Você sabe o que o capítulo 9 diz? Eleição, escolha soberana de Deus. Paulo cria nisso, pregava isso, mas não impedia de orar e desejar
o desejo do seu coração fosse pela salvação dos israelitas, que com absoluta certeza havia familiares dele que ainda não creram, ou haviam crido no Evangelho. A soberania de Deus não anula a nossa oração e clamar para que Deus salve a nossa família. Paulo orava pelos perdidos. Dizia que o desejo do coração dele era que eles fossem salvos. Quando eu penso especialmente nos meus filhos hoje, isso gera temor e tremor. O fato deles serem filhos de pastor não significa absolutamente nada. Enquanto eles estiverem vivos, eles confessam que creem, mas eu não sei se eles creem. Enquanto eles estiverem vivos, eu vou clamar para que o que eles confessam, eu já disse a eles, que o que eles confessam tenha sido produzido pelo Espírito Santo, e não pelo pai deles ou a mãe deles falando. E por último, irmãos, ame seu familiar de forma prática. Não para testemunhar, não para ganhar para Cristo. Ame. Ame aquele familiar seu cônjuge, filho, pai, mãe. Ame. O Senhor mandou a gente amar inimigo. Quanto mais familiares nossos. Ame. Não para converter ninguém, porque a gente não converte ninguém, mas por obediência e amor ao Senhor, e amor à pessoa. Nós somos chamados para conviver. O Senhor não nos tirou do mundo ainda, irmãos. Nós somos chamados para tolerar, para aceitar, exatamente como o Senhor faz conosco hoje, sendo seus filhos. Eu já errei nisso também. O meu clamor é que o Senhor trate comigo em cada um desses pontos. Irmãos, vamos orar pelos nossos familiares que ainda rejeitam o Evangelho. Mas lembre-se, eu e vocês, se cremos hoje, também estávamos entre aqueles que rejeitavam. Coloque seu cônjuge, filhos, pais, diante do Senhor. Vamos orar e clamar para que o Senhor realize a obra que só Ele pode.